Você sabia que existe uma linguagem de programação com mais de 60 anos e que ainda roda bilhões de transações por dia? O nome dela é COBOL. E hoje nós iremos aprender de onde ela veio, por que ainda é tão usada, além de ver um exemplo prático de código de repetição. No final dos anos de 1950, a computação era um ambiente novo e muito caótico. Cada fabricante, IBM, Univac, Booz, criavam a sua própria maneira de programar, e isso gerava um grande problema, a incompatibilidade. Em 1959, o Comitê de Defesa dos Estados Unidos decidiu padronizar, e foi então que surgiu o Comitê Codesil, que propôs a ideia de uma linguagem mais acessível, voltada para os negócios, mas que se aproximasse do inglês. É aí então que nasce o COBOL. A linguagem foi fortemente influenciada por Grace Hopper, que defendia que a linguagem não deveria ser lida somente por máquinas, mas também por pessoas. O COBOL foi desenhado para processar grandes volumes de dados e transações financeiras. Por isso, ele era perfeito para bancos, seguradoras e também para o governo. Bom, pessoal, agora nós vamos mostrar um exemplo simples de um código feito em COBOL e logo ao lado nós também vamos deixar o código em Java para facilitar o entendimento, já que Java já é uma linguagem que a gente está mais acostumado no nosso dia a dia. Esse código que nós fizemos, ele tem o papel de uma calculadora, realizando subtrações, somas, multiplicações e divisões. Bom, para começar, a gente tem um Difficate, um Division, que basicamente ele vai identificar o programa, ok? E logo em seguida um programa ID, e com o nome calculadora. Esse vai ser o nome que a gente deu para o nosso programa, para o nosso código. Bom, depois disso, nós temos um Data Division. Ele é onde que nós declaramos as variáveis. Em seguida, nós temos o Working Storage Section. É onde as variáveis vivem enquanto o programa roda, onde elas são guardadas. Agora nós vamos declarar essas variáveis. Nós temos o número 1, o número 2, o resultado e o operador. Logo em seguida, na frente, nós temos o pick 9 e entre parênteses o 5. Isso significa que o nosso número vai ter, o nosso valor que a gente vai estar guardando, vai ter até 5 dígitos inteiros. Então, por exemplo, o limite dele seria 99.999. E esse V99 na frente, ele significa que o nosso código vai ter duas casas decimais. Por exemplo, nosso código pode ser 100.92. E quando nós colocamos pique x, isso significa que ele vai ter apenas um caractere, sendo ele, no nosso caso, mais, menos, dividido ou vezes, multiplicação. Bom, agora nós temos o Procedure Division. Isso seria o modo de execução, tudo que vai estar em execução durante o código, enquanto o restante são dados guardados, por exemplo, as variáveis. Logo em seguida, nós temos o display, que está escrito digite o primeiro número. Isso é o que o usuário vai visualizar. E logo em seguida, um accept, que ele vai ler e guardar no número 1, ok? Porque é o nosso primeiro número digitado. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, nós temos outro display, agora escrito digite operador, aonde você vai escolher se a sua conta vai ser de mais, menos, multiplicação ou divisão. E logo em seguida nós temos o accept novamente, que vai ser ele vai ser para guardar o operador, ok? Nós temos também um display digite o segundo número, aonde nós vamos guardar o resultado do segundo número que você escolheu. Agora nós temos o Evaluate Operator. Ele é como se fosse um switch, ele vai ser o nosso menu de escolha. Ele vai verificar o que o usuário digitou como operador. E logo em seguida nós temos o when, que ele funciona como um quando. Então, quando o operador for mais, por exemplo, ele vai fazer o resultado, ele vai computar o resultado ali, fazendo um cálculo do número 1 mais o número 2. Se nós digitarmos, por exemplo, menos, então ele vai cair no quando, no when, do menos, da subtração, e ele vai fazer o resultado do número 1 menos o número 2 e assim por sequência também, utilizando a multiplicação e a divisão. E quando o usuário escolher uma operação de divisão, a gente vai verificar se o segundo número não é zero. Se for zero, vai aparecer uma mensagem: erro, divisão por zero. Se não for zero, ele continua o cálculo normalmente. Então, ele vai fazer o número 1 dividido pelo número 2. E logo em seguida, nós encerramos o nosso if com end if.
Nós também adicionamos o WhenOuter. Isso vai fazer com que, se o usuário digitar um operador que seja inválido, por exemplo, o hashtag, o programa vai reconhecer e vai aparecer uma mensagem operador inválido, permitindo que ele digite apenas os símbolos válidos. Logo em seguida, nós também temos um stop run para finalizar o código, ok? Parar por ali. E depois o end variable. Isso seria como se fosse o nosso chaves que a gente tem. Lá no começo a gente usou ele para abrir as chaves e agora nós estamos usando para fechar as chaves. Também vai aparecer uma mensagem com o resultado. Por exemplo, se o meu cálculo for 10 mais 5, vai aparecer na tela do usuário 15 resultado. E também o stop run para finalizar o código de vez. Por mais que pareça uma linguagem do passado, o COBOL ainda está muito presente no nosso dia. Alguns exemplos são o Banco do Bradesco, que ainda utiliza o COBOL em suas transações financeiras, o governo dos Estados Unidos, a Receita Federal e alguns aeroportos. Quer ver um exemplo recente e prático do uso do COBOL em nosso dia a dia? Durante a pandemia do Covid-19, em 2020, diversos estados americanos estavam procurando por programadores de COBOL para atualizar o sistema de auxílio ao desemprego. COBOL continua sendo um pilar silencioso da tecnologia atual. Aprender COBOL é mergulhar na história e entender as bases que ainda sustentam o presente. E quem conhece o passado está sempre um passo à frente no futuro.